tema que vai de capa a capa no livro de Provérbios é este que é a raiz, o sustentáculo da sociedade, a família. Então nós vamos ver nesta noite algumas metáforas do lar. Algumas são mais usadas no livro de Provérbios, outras menos, mas estão presentes também. É interessante quando a gente fala em metáforas, é uma figura, é um símbolo, e por ser uma figura, ela é muito rica, então diz muito para nós. Então, começando, a família começa então no casal, e esse casal, eu achei essa imagem muito linda, está aí trilhando um caminho, e o lar, ele começa sendo descrito como um caminho que impressiona. Vamos todos ler? Há 3 coisas que me maravilham, e a quarta não compreendo: o caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no mar, e o caminho do homem com uma donzela. Capítulo 30, versos 18 a 19. Dessa vez eu estou enxergando melhor, né? Por que será, né? Fui lá, procurei no meu baú, falei, não, eu preciso aí de 4 olhos, né? 2 não está resolvendo, precisa 2 aí para me ajudar. Mas maravilha. Então, é interessante você olhar assim, né? O caminho da águia no céu, uma imagem muito linda, a pedra na penha, a cobra, a serpente passando por meio das pedras, o caminho do navio no mar, mas a quarta coisa que ele fala, que ele não compreende, na verdade o sentido é que está acima da sua compreensão, como um mistério, é o caminho do homem com uma donzela. Vamos todos ler? Aquele que acha uma esposa, acha o bem, e alcançou a benevolência do Senhor. Capítulo 18, verso 22. Capítulo 5, versos 18 a 23. Abra lá, é um pouco mais extenso, eu vou ler aqui na minha Bíblia. Capítulo 5, versos 18 até o 23. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade, como serva amorosa e gazela graciosa. Saciem-te os seus seios em todo o tempo, e pelo seu amor ser atraído perpetuamente. E por que, filho meu, andarias atraído pela estranha, e abraçarias o seio da estrangeira? Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e Ele aplana todas as suas carreiras. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá, porque sem correção andou, e pelo excesso da sua loucura andará errado. Essas expressões realmente sexuais, né? Eu não sei por que alguns expositores tentam evitar este claro ensino do sexo na Bíblia, principalmente no livro de Cantares de Salomão, e Salomão é o autor também de Provérbios, dizendo que a mulher ali em Cantares de Salomão é a igreja. Totalmente, no meu entender, equivocado. Está falando sobre a relação de um homem macho com uma mulher fêmea. Relacionamento saudável, sexual, esposa e esposo. Então, antigamente isso era um tabu, não se falava sobre sexo nem na igreja, não é? Aliás, muito menos na igreja, né? E isso causou alguns problemas. Não é privando o povo de Deus da verdade que nós vamos conseguir acertar. Então, se é uma realidade, inclusive mandamento de Deus, antes do pecado, multiplicai-vos e enchei a terra. Como é que isso ia acontecer? Não é? Então, até onde eu sei, o nascimento virginal foi só um, não é? Só o de Jesus. Então, o manancial, aí você vê, não é? Esse manancial de águas, dá a ideia de dessedentar a nossa sede. Nós temos carência sexual,
necessidade, Deus proveu já para cada um de nós, e aquele que ainda não proveu, proverá. Amém? A nossa esposa, o seu esposo, para que isso ocorra. Outra figura é essa é uma figura bastante usada, o lar como um ninho. Como dizia o meu querido pai, o melhor lugar para a gente estar é onde? Na nossa casa. A gente pode andar por aí, na casa dos amigos, talvez ficar hospedado no luxuoso hotel, mas chegar em casa é uma delícia. Quantas vezes eu não vi meu pai chegando em casa e dando aquele suspiro e dizendo: oh, que coisa boa, chegar em casa. Então, o ninho, em nenhum outro lugar nós estamos totalmente à vontade, né? Nem mesmo na igreja. E aqui eu não quero falar nenhuma heresia. Você precisa saber com quem você abre o jogo. Amém? Então, existem pessoas, por exemplo, novas na fé. Você não pode. Alguém diz assim: tudo bem? Você diga o quê? Tudo bem. Amém? E se não estiver tudo bem, você vai falar que não está com o pastor, com o conselheiro, com pessoas maduras que podem compreender o que está acontecendo com você. Amém? Então, no trabalho nós também não podemos dizer tudo que nós pensamos, tudo que nós sentimos, não podemos dizer. Você viu tal coisa? Oh, rapaz, sabe que eu não vi? Eu estou meio concentrado demais aqui no meu trabalho, não consegui ver. Tá? Claro que você viu, mas diga que não viu, senão, em tempos de desemprego, com certeza você vai se candidatar muito facilmente. Então, não é? Eu estava numa clínica outro dia, e uma criança, até grandinha, já 4, 5 anos, pegou os brinquedos, espalhou, porque eu estava com o meu livro lendo, como se eu estivesse num jardim, não estava acontecendo nada. Não se corrige o filho dos outros. E o menino estava espatifando, e a mãe lá olhando, sorrindo, né? Veio lá, mexeu na minha perna, falou: oh, querido, tudo bem? Chamou a minha vez, entrei e saí. Amém? A vontade da gente é dizer: oh, querido, não faça assim, mas não é meu filho. Aí eu chego em casa, tiro o meu capacete, tiro a minha bota de guerra, e aí sim, aí eu vou falar para minha esposa o que eu realmente sinto, o que eu acho. Vou dizer para o meu filho: isso sim, isso não, não faça assim, ou faça daquele outro jeito. Em casa, nós somos nós mesmos, amém? Então, ninho é precioso. Vamos ler todos? Qual ave que vagueia longe do seu ninho, tal é o homem que anda vagueando longe do seu lar. Capítulo 27, verso 8. Todos: a casa e a fazenda são a herança dos pais, mas do Senhor vem a mulher prudente. Ou seja, a mulher prudente é algo ainda superior do que a casa e a fazenda, que são herança dos pais. Mas a mulher é algo sobrenatural que vem do Senhor. Capítulo 19, verso 14. Todos: melhor é morar num canto de umas águas furtadas do que com uma mulher rixosa numa casa ampla. Então, realmente, é melhor morar naquela cabaninha lá, no cantinho, perto do riacho, do que numa casa grande, espaçosa. Eu acho que foi o pastor Pedro que pregou aqui, aquele domingo pela manhã, e eu não sei se eu estou me confundindo, mas é aquela questão da goteira, né? Tup, 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 tup. Chega uma hora que dá uma loucura e a gente acaba falando alguma coisa que não deve, né? E eu nem vou me estender muito, porque eu acho que isso está sendo gravado, aí minha esposa vai assistir. Se bem que eu não tenho esse problema em casa, que fique registrado. Amém? Amém, irmãos? Então eu não tenho esse problema em casa. Deixa eu falar mais alto aqui no telefone, no microfone. Então, vamos todos? Grande miséria é para o pai o filho insensato, e um gotejar contínuo as contenções da mulher. 19, 13. Então fala e repete de novo. Então,
Mas olha, um alerta para os homens também. Eu acredito até que você também. Eu mesmo já não bati o carro várias vezes porque a esposa estava do meu lado, amém? É sério. Ela, cuidado! A gente leva aquele susto assim, para e o carro passa. Deus já me livrou. A mulher ela tem uma palavra séria, né? A irmã está, né, aí participando ativamente. Isso mesmo, os irmãos podem participar. A mulher ela tem uma instrumentalidade singular na mão de Deus para abençoar a vida do seu marido. Amém? De repente ela dá uma palavra com você, é bom você parar, ouvir. O livro de Provérbios diz: não seja sábio aos teus próprios olhos. E a principal pessoa para o marido ouvir é quem? É a sua mulher, é a sua esposa, que é a sua vida. Então, mas também é um conselho para as mulheres: não diga assim, quando o carro pifou e está saindo fumaça, você está atrasado para o casamento, e aí o marido sai para arrumar, levanta lá a capota do carro, e a mulher chega do lado dele, toda enfeitada, e ele já está ali, o suor caindo, sujando a manga da camisa, e ela então diz: eu não disse? Eu não falei? Irmãs, por favor, não diga isso. Amém? Isso realmente bate na alma do homem, e ele pode assim, já viu o bule quando está já para entornar a água? Fica meio complicado. Não, de repente você disse mesmo, você falou e tal, mas essa não é o momento para você falar. Todos, o que perturba a sua casa herdará o vento, e o tolo será servo do entendido de coração. O que perturba a sua casa vai herdar o vento. O que é o vento? Tribulações. A casa é lugar de sossego. O ideal bíblico é o seguinte: você lá fora é guerra. Você está no trânsito, eu estou no trânsito, alguém faz aquele elogio à minha mãe, não é? Você já sabe o que é. Mas eu não tenho nada a ver com essa pessoa. Eu estou olhando o semáforo e qualquer coisa eu até digo: desculpe, vou prestar mais atenção da próxima vez. O livro de Provérbios diz: não responda ao tolo segundo a sua estultícia, para que você não seja semelhante a ele. Mas é o seguinte: abri a porta de casa, entrei, fechei, eu estou no outro mundo. Amém? Eu estou no outro mundo. O ideal é que dentro da sua casa você encontre a paz, você encontre o sossego. Porque se não encontrar a paz dentro da nossa própria casa, onde mais encontraremos? É a nossa casa. E aquele que perturba a sua casa vai herdar confusão. E as pessoas acabarão sendo tolas e servindo aqueles que são entendidos de coração. A casa, como nós vamos ver, ela é o lugar de formação das pessoas. Outra metáfora para o lar é que ele é a primeira sala de aula de uma criança. É a primeira sala de aula. Capítulo 4, versos de 1 a 5. Ouvi, filhos, a correção do pai, e estai atentos para conhecerdes a prudência. Pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei. Porque eu era filho de meu pai, tenro e único em estima diante de minha mãe. E ele ensinava-me e dizia-me: retém as minhas palavras, o teu coração, guarda os meus mandamentos, adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueças, nem te apartes das palavras da minha boca. Amém? Então, Davi teve muito problema com questão de família, filhos, teve muito problema por descuido dele. Não é? Salomão era o terceiro filho de Davi, e com Betseba. Então, o próprio Salomão, Absalão, por exemplo, foi uma tragédia. Absalão, meu filho Absalão, tarde demais. Morreu lá pendurado pelos cabelos e flechado pelos próprios soldados de Salomão. Um filho contra o pai, fazendo campanha
para tentar derrubar e até destruir o pai. É algo tremendo. Então Salomão é alguém que sentiu na pele, na sua carne, a angústia desse aspecto da vida. Capítulo 4, verso 1 a 5, a família. Vamos todos? Castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Castigar o filho, a filha, sim, mas não com raiva. Com raiva não, aí é pecado. Hoje em dia nós temos até, eu creio que, maior esclarecimento na área científica da psicologia, que é uma ciência muito abençoada. Há psicólogos totalmente contra uma punição física, de bater com a vara no filho, mas eu creio que tudo precisa ser pensado, cada pai sabe o que o seu filho necessita, amém? Mas jamais bater com raiva e nem também bater como se fosse homem crescido. Não se espanca filho de maneira nenhuma. Tem que saber aonde bate também. Se for o caso, eu lembro que a única vez que eu bati no meu filho, o mais velho, o Oliver, foi uma palmada que eu dei na mão dele, porque ele estava com o costume de... tinha o quê? Uns 2, 3 aninhos, de bater no nosso rosto. Eu estava assim, distraído, ele pá, no rosto e dava risada. A criança não tem noção, né? Aí, como é que o filho pode saber que dói? Não bati no rosto dele, eu bati nas mãos dele, para ele saber. E aí ele começou a chorar, perdi o meu dia. O meu dia acabou ali. Fiquei entristecido, não comentei nada, claro. Mas depois eu abracei, beijei, e a criança vem, abraça, esquece. A criança é um doce, amém? É uma coisa interessante, mas eu fiquei com aquele dia, era pela manhã ainda, o meu dia não produziu, não consegui desenvolver como poderia, por causa dessa situação. Todos, instrui a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Algumas irmãs, eu me lembro, uma irmã em particular, me perguntou em particular, se o filho dela, com base nesse texto, iria voltar para a igreja. Porque ela ensinou o filho na igreja, ensinou nos caminhos, o filho estava assim, terrivelmente desviado. Então esse texto, embora ele possa ser e deva ser aplicado a toda a comunidade cristã, era mais uma realidade social também do contexto judaico. A educação de uma criança judaica, ela é muito rígida. E naquele tempo, ainda mais do que hoje. Não digo que não deva ser hoje também, mas o fato é que o não desviar-se do caminho pode dar uma ideia de que sempre haverá na mente do filho aquele princípio, por mais afastado que ele esteja e precise retornar, mas aquela meta, aquela linha de pensamento, de sentimento na qual ele foi educado e criado. Todos, esse eu aprendi quando eu era aí com os meus 4, 5 anos, não sei por que eu aprendi, decorei esse versículo, vamos lá? Não retires a disciplina da criança, pois se a castigares com a vara, nem por isso a criança morrerá. Tu castigarás a criança com a vara e a livrarás do inferno. Um texto bem forte, né? Bem forte. E algo que o meu pai dizia, que a mãe sempre fica ali, não, querido, não bate e tal. Mas o meu pai sempre dizia, se o pai e a mãe não disciplinar, a polícia, a borracha, vai com certeza nas costas. E aí não será com amor. Não será com amor. Então, às vezes para a criança entender algumas coisas, precisa da correção também com a vara. Todos, a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma, venha envergonhar a sua mãe. Capítulo 29, verso 15. Criança que faz tudo o que quer, ganha tudo o que pede, não é corrigida, não é disciplinada, ela tem uma ideia errada da vida.
Ela tem uma leitura totalmente equivocada da realidade. E depois, quando ela crescer um pouco, ai daquele que lhe disser não, que lhe disser não. Ai daquele. Tivemos alguns casos aí de jovens, juniores com arma, matando pessoas. Aquele rapaz que entrou na casa da namorada porque ela terminou o namoro. Ninguém disse não para ele, nunca disse. Por que ela ia dizer? E ele a matou no final das contas, naquela situação totalmente vexatória, né, para o mundo todo aí, acho que no estado de São Paulo. Então, tem que dizer não para o filho, para a filha ensinar, porque vai ouvir muito não na vida, desde o começo. Todos, corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Capítulo 29, verso 17. Ele vai te dar descanso, e mais do que descanso, ele vai te dar alegria, vai te dar delícias à tua alma, porque ele foi corrigido. E aí a resposta do filho, também com relação a essa sala de aula do lar, a resposta. Qual é a resposta? Vamos todos? O filho sábio alegra o seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Também isso está no capítulo 10, verso 1, capítulo 13, versos 1 e 2. Vamos lá para o 13, versos 1 e 2. O filho sábio ouve a correção do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Do fruto da boca, cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá a violência. Capítulo 17, verso 25. O filho insensato é tristeza para seu pai e amargura para quem o deu à luz. Um texto bastante profundo. Todos juntos? O que maltrata a seu pai ou manda embora a sua mãe é filho que envergonha e desonra. Maltrata o pai, envergonha a mãe. Veja que isso já era uma realidade na época de Salomão, quanto mais hoje. Filhos que maltratam os seus pais, quando não batem, com violência nos pais, e alguns até tiram a vida dos seus pais. Todos, a quem amaldiçoa seu pai ou a sua mãe, sua lâmpada se apagará nas mais densas trevas. Capítulo 20, verso 20. Eu estava me lembrando, enquanto fazia esse estudo, de um jovem que eu, já homem, né? Que eu estava quase à minha idade, aconselhando há alguns anos, e ele espiou e viu os seus pais na intimidade do relacionamento sexual, quando ele era criança. Ele viu o que não deveria ver. Também creio que os pais não tomaram as devidas providências para que isso não ocorresse. E essa experiência causou um trauma na mente dele. Ele ficou com sérias marcas na sua consciência, no seu subconsciente, que precisaram ser tratadas posteriormente. Todos, não removas os barcos antigos que teus pais colocaram. Capítulo 22, verso 28. Esse texto é muito usado, eu resolvi colocá-lo, porque ele também tem esse sentido moral, de não retirar os princípios previamente estabelecidos pelos pais, não remover a base dos conceitos bíblicos do lar. Nada mais terrível do que uma casa que não tem alicerce. Ela vai desmontar. E grande, como Jesus diz lá em Mateus, capítulo 7, uma casa na areia, grande será a sua ruína. Capítulo 23, verso 10, mostra que, na verdade, esse texto está falando de estacas que eram colocadas para separar as terras. Como não havia escritura naquele tempo, não havia cartório, algumas pessoas eram um pouquinho mais espertas que as outras e mudavam, aumentavam o seu território. Capítulo 23,
verso 10. Não removas os limites antigos, nem entres nas herdades dos órfãos. Então parece que o contexto está mostrando que era na verdade uma realidade territorial, esses marcos, mas também podemos pensar nesse aspecto dos princípios morais e espirituais para os nossos filhos. Todos, dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Capítulo 23, versos 22 a 26, eu vou ler também os 22 ao 25. Capítulo 23, versos 22 ao 25, diz assim: ouve a teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe, quando vier a envelhecer. Compra a verdade, e não a vendas, sim, a sabedoria e a disciplina e a prudência. Grandemente se regozijará o pai do justo, e o que gerar um sábio se alegrará nele. Alegrem-se teu pai e tua mãe, e regozije-se a que te gerou. Amém? Então, graças a Deus pelos filhos que são o motivo do orgulho sadio, bom dos pais, da alegria daqueles que o geraram. O lar enquanto construção. Falamos do lar como escola agora, mas neste momento vemos o lar como edificação. Então, o Salmo 127 fala: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Mas se o Senhor é a base, então nós também edificamos. Capítulo, vamos ver aqui, 14, verso 1, vamos ler? A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata, com as próprias mãos, a destrói. Conheci uma senhora cristã, crente, que sempre suspeitava muito do marido. Veja só o que está falando aí. E ela perguntava, e ela quase que acusava, ficava telefonando para o trabalho, telefonando para os amigos, perturbava a vida daquele homem. O que aconteceu? Ele acabou traindo a sua esposa de fato, porque ela já quase que o estava tratando dessa maneira. Pô, se eu já estou recebendo a punição por algo que eu não fiz, então eu vou fazer. Pelo menos eu continuo recebendo a punição por algo que eu fiz, e não por algo que eu não fiz. E se separaram, depois ela tentou voltar, e ele falou: estou bem assim, não quero voltar. Capítulo 30, verso 10 a 31, nós não vamos ler, que é um texto bem conhecido, mas é interessante que o Salmo 119, cada salmo, como foi bem colocado pelo pastor Oswaldinho, é uma letra do alfabeto hebraico. E isso também ocorre nesse capítulo 30, versos 10 a 31, que louva a mulher virtuosa, que de várias maneiras edifica o seu lar. Se você olhar, cada versículo, do 10 ao 31, também inicia-se com uma letra do alfabeto hebraico. Então fala que é uma mulher que opera, ela é uma mulher industrial, é uma mulher de negócios, que levanta cedo. O marido a louva e diz: olha, eu conheço várias pessoas, vários amigos, esposas dignas, mas você a toda supera. Os filhos se levantam e a chamam de virtuosa. É uma alegria no seu lar. Ela atende os necessitados, os pobres, tem para ela, para sua casa, e até para usar de graça para aqueles que estão do lado de fora e que muitas vezes não tem nada. Então, todos juntos? Com sabedoria edifica-se a casa, e com inteligência ela se firma. Amém? Então, edificar e firmar. A casa também, o lar, é comparado à flor. Fala sobre o florescer da família. Todos, a casa dos perversos será destruída, mas a habitação dos justos florescerá. Capítulo 14, verso 11. Interessante pensar no lar como uma flor, que começa num botão pequenininho
e esse botão vai se abrindo e vai, não é, florescendo, e logo se torna uma árvore frutuosa. Os filhos são chamados de frutos, né, rebentos. Então, maravilha. O lar também é coroa, é riqueza. Vamos ler todos? A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. Capítulo 12, verso 4. Todos? Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Interessante, né? Então, a coroa dos já idosos, do papai, do vovô, da vovó, são os filhos dos filhos, são os netos. E a glória dos filhos são os seus pais. Amém? Então é maravilha ver os filhos na casa da vovó. Só tem que ficar de olho neles, porque na casa da vovó, vovô e vovô deixa fazer tudo, né? Não é verdade? Senão, o papai e a mamãe tem que tomar conta, porque o vovô e a vovó já fizeram a parte deles. Então, às vezes eles ficam um tanto constrangidos de corrigir e tal, mas se deixar, o neto vira a casa de ponta cabeça. Então, está aí. E aí eu termino com essa foto que fala muito no meu coração. Meu avô, pastor Henrique Gomes de Souza, pastor há mais de 50 anos, e a minha avó que está ali, Persília Gomes de Souza, o meu pai, pastor Calé, e eu, somente eu fiquei. Os três já estão na glória, já estão com o Senhor. E aí uma mesa de roça, uma casa na roça, lá no interior de Macaé, com um queijinho gostoso ali, um cafezinho que a minha avó fazia, que não tem igual, uma coisa que muito gostosa, que deixou muita saudade, muita saudade. Vamos ler juntos? A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a morada dos justos Ele abençoará. Capítulo 3, verso 33. E a sua morada é uma bênção nas mãos do Senhor. Amém? E é abençoada pelo Senhor, e nós nos alegramos. Graças a Deus.